Galera da Educafit, estamos aqui de novo. Nesse quadro agora hoje vamos falar um pouco do Booking. E umas coisas que eu preciso deixar bem claro aqui, pessoal, é que o Booking, vocês precisam que vocês entendam, é o que o Booking não é, off, como geralmente o pessoal fala. Porque off você tá gordo, né? E aí você precisa de emagrecer, ou seja, você vai ter que perder peso e vai perder muita massa muscular. E também não vai ficar bom quando você pretender começar a iniciar um cut, que vai ser uma fase de redução de gordura, que é diferente, né? Perder peso é uma coisa, que envolve massa muscular, envolve gordura, envolve retenção, tudo junto. Perder gordura se mantém a massa muscular e se perde retenção e gordura. São dois aspectos que tem que ser bem especificado, porque às vezes o pessoal confunde muito. Estou em off, vou ter que ficar gordo. Eu vou ficar bem gordão, depois eu vou começar uma dieta e vou secar. Não vai virar. E quando você terminar essa dieta, você realmente vai perder muita massa muscular e não vai conseguir chegar naquele físico, pelo menos próximo do que você almeja ou que você deseja. Então, galera, é muito importante entender isso, né? Então, galera, vamos para o primeiro aspecto do Booking, que é a questão de quantidade de calorias. A quantidade de calorias, ela tem que estar sempre positiva, porque você vai ter que colocar mais trabalho na academia, vai ter que aumentar a intensidade do seu treino, que a tendência é, quando você aumenta as suas calorias, a tendência é você aumentar a capacidade de trabalho. Então, se eu tenho o meu balanço energético para cima, eu vou ter uma capacidade de treinamento maior. Esse é o objetivo. Comer mais para me conseguir treinar mais, para me conseguir me recuperar melhor, para me conseguir aumentar minha massa muscular. Porém, não é tão simples, né? Se fosse assim, nós ia comer muita coisa e automaticamente a gente ia para academia, já ia conseguir treinar bem e aumentar a massa muscular. Seria muito simples, mas não é. Tem um monte de coisas que envolve, e uma delas está relacionada à insulina, que a insulina é nosso regulador de tanto na parte de gordura como o principal hormônio mais anabólico do nosso corpo. Eu diria que a insulina é uma faca de dois gumes, né? Que você tem que saber trabalhar com ela para você conseguir adquirir os seus objetivos. Então, uma pessoa que está fazendo o Booking, começou o Booking, e nesse Booking a pessoa começou a ficar com muita retenção. Esse é um dos primeiros aspectos que vai dizer que o seu Booking está saindo fora do controle, né? Quando você começa a perceber que você está ficando com uma retenção muito grande, isso significa o quê? Que a sua insulina provavelmente não está controlada, ou seja, ela está bem com excesso grande e o tempo todo muita insulina na corrente sanguínea. Isso vai significa que você vai começar a acumular muito sódio, e se você acumular muito sódio, você também vai acumular bastante água, né? Então é isso que vai acontecer. Um dos primeiros aspectos que você tem que perceber, quando você perceber que o seu Booking está saindo fora do controle, significa que o seu Booking já não está mais funcionando. Então você precisa fazer uma coisa urgente, duas coisas: ou você precisa abaixar as calorias, abaixar a comida, ou aumentar a quantidade de aeróbios, né? Então, se você diminui a quantidade de comida, você automaticamente vai perder também massa muscular, não vai conseguir aumentar o peso. Então, qual que é a segunda opção, que seria o correto? Aumentar a capacidade de aeróbio. O aeróbio, galera, todo mundo pensa que o aeróbio é como se fosse, eles pensam que o aeróbio é só para quando você vai secar. Então eu vejo muito pessoal na academia que pergunta para mim: você está fazendo aeróbio agora mesmo em off, né? Que não é off, que seria, que é a fase de Booking. Então, assim, o aeróbio, não. O aeróbio, a principal função dele é aumentar a capacidade enzimática, né? Então você vai ter, como que você vai fazer isso?
você vai pegar uma quantidade de energia e transportar para o tecido muscular, né? Então, se você está com a capacidade enzimática muito ruim, você não vai conseguir aumentar a sua capacidade de trabalho, não vai conseguir levar os nutrientes necessários para o seu organismo, principalmente para os músculos, e automaticamente você não vai conseguir o seu objetivo, não vai conseguir chegar àquele nível de trabalho, de estresse, de intensidade. Então, o aeróbio, para quem pensa que ele é só para queimar gordura, não é, né? Esse é um dos fatores que ele pode ser utilizado em jejum, ou pós-treino, ou não importa. Mas falando especificamente na fase de bulking, né, o aeróbio ele sai nessa, a função dele maior é essa função, de aumentar a sua capacidade enzimática, certo? Outra coisa, uma pessoa que está fazendo bulking, geralmente ela quer fazer com que o seu treino seja um treino bem intenso, né? Porque o objetivo nessa fase é o ganho de massa muscular, as calorias vão estar um pouco mais livre, né? Entre aspas. E então o pessoal precisa entender que a pessoa vai treinar, por exemplo, um treino de perna, a pessoa vai lá agachar na barra, vai fazer uma série e ela percebe que a primeira, a segunda série, ela até que faz de boa, mas na terceira série, às vezes 4 séries, dependendo, né, de como está o seu planejamento de treino, a pessoa percebe que falta um condicionamento cardiovascular, né? Então a pessoa não consegue elevar o seu treino mais para frente justamente por falta de condicionamento, né? Então o pessoal acha que em bulking não se deve fazer aeróbio, não se deve fazer sessões de aeróbio justamente por isso. Pelo contrário, se você está comendo mais, você necessita de mais aeróbio. Se você está comendo uma quantidade de calorias muito grande, você precisa aumentar a sua capacidade, como eu já disse, melhorar a sua capacidade enzimática. E se você não faz isso, você não consegue, como eu disse, não consegue transportar energia para o seu corpo. Então, e o condicionamento cardiovascular entra também nesse parâmetro. Se você está lá fazendo uma série puxada no leg press, quantos alunos eu já não conheço que falam para mim que falha primeiro a parte cardiovascular, ou seja, o coração veio na boca, mas o meu músculo eu sei que ele consegue levar mais para frente. Mas o condicionamento cardiovascular está muito ruim, então a pessoa vai ter que interromper o treinamento, vai ter que dar um intervalo maior, vai ter que descansar, e nesse intervalo maior vai diminuir um pouco a intensidade do treino, o volume de treino vai ficar mais limitado, porque se você descansa muito, você vai ter que fazer um treino mais curto. Você não vai ficar 2 horas na academia treinando musculação, né? Então, pelo amor de Deus. Então, isso é o que o pessoal tem que entender, que a fase de bulk é uma fase para você usufruir de mais energia, para você treinar mais intenso. E se você não tem um condicionamento cardiovascular lá em cima, você não vai conseguir fazer esse tipo de treino, principalmente para membros inferiores, principalmente para a perna, que é um músculo bem do nosso corpo, o maior músculo, e você vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir levar ele na falha total, ou seja, fazer com que as fibras se rompem, se lesionam, né, pelo menos 100%. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o condicionamento cardiovascular vai estar baixo. Você vai chegar numa série, 10 repetições, vai ter que fazer mais 5, ou que seja mais 3, você não consegue porque o coração já está na boca e você fala, eu tenho que parar, senão eu vou cair aqui mesmo. Então isso é o que mais acontece nessa fase de bulking, devido à quantidade de comida, o pessoal não trabalha essa parte aeróbia, né? Então, vocês têm que entender que o aeróbio ele tem várias funções e que ele não pode ser entendido só como uma coisa. Então, nessa fase de bulking, o aeróbio acaba sendo uma arma fundamental, principalmente pela quantidade de calorias que geralmente está colocando lá para cima. Bom, galera, outra coisa que o pessoal faz e erra muito também, a quantidade de proteína em bulking, né? O pessoal acha que comer, vamos supor, 5 gramas de proteína
por cada quilo corporal vai conseguir aumentar demais a síntese proteica. Isso não é verdade. A proteína, se ela não for ajustada para você, né, se ela não for direcionada de uma maneira eficiente, o nutricionista tem que fazer isso para você de uma maneira eficiente. Porque o que vai acontecer? O seu corpo não vai metabolizar toda essa proteína, automaticamente a sua ureia vai aumentar demais, porque o corpo vai ter que expelir isso. Aí você vai começar a mijar, urinar, né? No caso, amarelo, meio que escuro, vai achar que tem alguma coisa, mas muitas vezes é proteína elevada demais, que o seu corpo não consegue metabolizar tudo isso. Aí entra de novo aquela questão de condicionamento, do aeróbio, intensidade. Então, se você consegue absorver melhor os seus macros, você consegue ter um maior aproveitamento deles. Se você não consegue fazer isso, o seu corpo tem que tirar isso para fora. Então, como eu disse, a ureia se eleva, você não consegue ter uma resposta fisiológica boa. Tá? Então, geralmente, eu não vou calcular aqui proteína para ninguém, né? Porque isso é muito individual. Isso aí é o nutricionista que tem que passar para vocês, que tem que calcular certinho para você fazer a sua quantidade de proteína ajustada para você, né? Então isso não vou passar aqui, mas eu só estou dando um exemplo de que é o que acontece, que eu vejo que muito que acontece é que o pessoal come muita proteína, achando que comer muita proteína vai aumentar demais a síntese proteica, e a gente sabe que isso não é verdade. O corpo ele só consegue absorver a capacidade que ele tem. Se ele não tem capacidade de absorver tanta proteína, ele vai colocar para fora. E isso vai gerar alguns efeitos colaterais, principalmente em questão de ureia, vai aumentar e você não vai conseguir ter os seus ganhos, né? Então, galera, voltando lá para o início do vídeo que eu falei, a questão da insulina, o pessoal tem que prestar muita atenção nisso no booking. Eu já falei e falo de novo. A insulina, se você não tomar cuidado, você acaba tendo uns grandes efeitos colaterais dela, né? Tem muita gente que faz aquela comilança de comida muito bem próximo do treino, principalmente quantidades altas de carboidrato, e quando vai chegando próximo ao treino ali, mais ou menos em uma hora e pouquinho, que é quando realmente o pico está mais lá em cima, a pessoa começa a sentir bocejar, sentir fraqueza, sentir vontade de dormir, ficar deitado, não quer fazer nada. Isso é nítido, até mesmo durante o treino. Quem não viu muita gente bocejar durante o treino? Significa que a sua insulina não está legal, significa que a sua insulina não está para cima, não está para baixo, não está regulada, tá? Ela está descontrolada, você vai começar a reter, aí uma insulina alta você começa a liberar, vai ter uma leve, né, principalmente quem come antes do treino, durante esse treino, depois que ele comeu antes, ele vai ter, entre aspas, uma hipoglicemia transitória, que vai gerar uma hipoaminoacidemia transitória, e isso vai gerar com que ele fique para baixo, o metabolismo fica cansado, ele fica indisposto, chega no meio do treino, ele já começa a bocejar, e isso é nítido. Muitas pessoas na academia fazem isso e eu vejo e presencio várias vezes, já presenciei várias vezes isso acontecer. Então, pessoal, comecem a prestar atenção nesse primeiro detalhe. Quando você tiver, perceber que a sua retenção no seu corpo está aumentando, significa que a sua insulina não está sendo transitada de uma maneira eficiente. Ela não está naquele nível que deveria estar, ou ela está muito para cima e você está tendo muita liberação de insulina, e isso não vai fazer com que você fique bem fisicamente, isso vai fazer você cada vez mais acumular gordura. Então o off, ele tem que ser bem controlado. Então se você vai fazer um off, não pensa que é um off, né, que eu estou falando aqui off, mas é o booking que a gente está falando, né, que eu falei que off é aquela parte que a gente fala que a pessoa está gorda. Então se você está em booking, você tem que ter um booking que é um ganho de massa muscular com qualidade. E isso tem que ser feito de uma maneira bem eficiente, não pode ser feito de qualquer jeito. Então vocês têm que entender que
esses 3 fatores que eu falei, de proteína, falei a questão do carboidrato, que está relacionado também com a insulina, mas especificamente eu falei da insulina, e a questão do condicionamento cardiovascular e do aeróbio, que para aumentar a capacidade enzimática, para vocês conseguirem ter um transporte de energia melhor. Então, galera, presta bem atenção nisso e entendam que o bulking não é o off. O bulking é quando você tem um ganho de massa muscular bom e ao mesmo tempo você consegue manter equilibrado o seu percentual de gordura, tá? Então, não adianta você falar que vai ganhar 15 quilos em um mês de massa muscular, que tem muita gente que fala, isso não vai acontecer. Se você ganhou 15 quilos de massa muscular num mês de peso, pode ter certeza que não é massa muscular, principalmente em um mês. Então aí tem alguma coisa errada. Você realmente deve estar bem gordo, bem com porcentagem de gordura bem gordo. É nítido, é só colocar a mão aqui no seu abdômen, ó, e perceber a grossura que fica, a retenção que fica. Então os nódulos, né, que ficam aqui, isso é nítido. Qualquer um que tem um pouquinho só de experiência já sabe que isso significa que seu bulking não está funcionando, não está dando certo e você precisa de reajustes. Aí entra nutricionista, entra coach, entra quem for fazer acompanhamento com vocês, mas esses são os 3 fatores aí principais que vocês têm que ficar, têm que perceber durante essa fase de bulking. Beleza, galera? Então no próximo vídeo agora eu vou falar, no próximo vídeo que vai vir, vou falar um pouco de suplementação de novo, a respeito de suplementação na parte de bulking. Beleza? Então aguarde o próximo vídeo. Fica com Deus e um grande abraço.